Glória a Deus. Com as crianças, podem ser agora com o Natalino. É verdade também, né? Não é boato não, é verdade? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos meditar também a palavra do Senhor nesta noite. Já cantamos, já oramos e agora vamos aprender um pouco mais do Senhor. Quem aqui sabe dizer com certeza qual a língua que os anjos falam? Qual a língua falada pelos anjos? Alguém sabe? Hoje nós vamos meditar em uma das ocasiões em que um anjo aparece na palavra de Deus, e um dos assuntos que nós trataremos é o idioma no qual ele falou. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Evangelho de Mateus, logo no início do Novo Testamento, capítulo de número 1. Quinta-feira passada nós iniciamos uma série de alguns estudos, poucos, no mês de dezembro, sobre o nascimento de Jesus segundo Mateus. Segundo escreveu, segundo detalhou Mateus. E nós vimos na mensagem passada que ao descobrir que Maria estava grávida, e claro que não era dele, José tomou uma decisão. Ele decidiu se separar da sua noiva Maria, e ele decidiu fazer isso de forma secreta, sem expor Maria, sem prejudicar a reputação dela. Já hoje nós vamos ver que depois que José toma essa decisão, um anjo aparece para ele, e são as características da aparição do anjo que nós queremos meditar hoje. Mas antes, vamos ler Mateus capítulo 1. Antes de vermos as características pelas quais o anjo apareceu a José, vamos ler os versos 18 e 19. Mateus capítulo 1, aliás, 18 e 19 nós já lemos. Versos 20 e 21. São os versos nos quais nós iremos meditar hoje, tá bom? Mateus 1, 20 e 21 dizem assim: Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quero convidar todos que estiverem em pé, sem necessidade, para, por favor, procurar em seu lugar. Quem estiver em pé aí atrás, Juliano, Ana, Guilherme. Quem estiver em pé sem necessidade, por favor, peço que se assente, tá bom? Ok? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a qual acabamos de ler, Senhor, e vamos ter o prazer de nela meditar. Por isso, Senhor, precisamos estar atentos a ela, porque o Senhor sempre tem algo a nos dizer de importante por meio da Tua palavra. Por isso nós queremos não apenas ouvir, mas queremos, Senhor, que aqueles que nós amamos também ouçam a Tua palavra. Pai, eu peço que isso aconteça agora, que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós e nos ajude neste momento a entender a Tua palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas, pois tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos ver as características da aparição de um anjo. Como esse anjo apareceu a José. Em primeiro lugar, primeira característica, se você quiser anotar, é esta: o anjo apareceu enquanto José
refletia. O anjo apareceu enquanto José meditava. Olha o início do verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu. Enquanto José pensava, enquanto José meditava, enquanto José ponderava, o anjo apareceu para ele. Então o anjo apareceu enquanto José refletia. E aqui mais uma vez nós temos um motivo para admirar esse tal de José. José não fala nada na Bíblia, mas mesmo assim nós temos motivo para admirar esse homem. Eu estou admirando demais José. Primeiro porque, como nós já vimos, ele tomou uma decisão de, achando que Maria estava grávida sem ser dele, José tomou a decisão de se divorciar dela, de se separar dela. Porém, ainda assim, achando que ela o havia traído, José se preocupa com Maria e toma a decisão de deixá-la secretamente. Ou seja, de não expor a reputação dela para todo mundo. Olha como José agiu de forma admirável, né? Mesmo achando que foi traído, ele ainda se preocupa com a reputação de Maria e não quer expor para todo mundo que ela o traiu, diferentemente do que muitos de nós faríamos se tivéssemos ou se achássemos que tivéssemos sido traídos por alguém, né? Nós saímos era por aí espalhando para todo mundo. Olha o que fizeram comigo. José não, José fez isso com cuidado, decidiu, eu vou me separar dela, mas eu vou fazer sem ninguém saber, eu vou me separar secretamente. E agora, a outra atitude admirável de José é que, mesmo tendo decidido se separar de Maria, ele ainda está pensando no assunto. José ainda está refletindo, porque o texto diz, no verso anterior diz que ele decidiu deixá-la. Aí no início do 20 diz, enquanto ele pensava nisso, José ainda estava o quê? José ainda estava pensando. José ainda estava refletindo. José ainda estava ponderando o que ele ia fazer. Então aqui, irmãos, José mostra ser exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser. E o que a Bíblia diz que nós devemos ser, pastor? Devemos ser pessoas que pensam antes de agir. É claro que a gente não pode ir para o outro extremo. Qual é o outro extremo, pastor? É pensar, pensar, pensar e não fazer nada. Que nem o povo, quando estava de frente para o mar, orou, pediu a Deus para fazer alguma coisa, e Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Não é hora mais de pedir nada, é hora de agir, é hora de marchar. Então existem momentos que não é mais para pensar, que não é mais para orar, porque você já pensou e você já orou, agora é para agir. Porém, a nossa tendência é muitas vezes agirmos sem pensar. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. Em vários textos, por exemplo, em Provérbios, capítulo 19, verso 12, diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. É fácil agir sem pensar? É fácil agir sem pensar, mas é bom? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não é bom proceder, agir sem pensar. E por que não é bom, pastor? Porque vai trazer consequências que não são boas. Não vou nem pedir para levantar a mão quem aqui já agiu sem pensar e acabou trazendo consequência ruim, porque todos nós já fizemos isso. Então não é bom proceder sem refletir, além de ser pecado contra Deus. Provérbios 19, 12 diz: e peca quem é precipitado. Não é só questão que vai trazer consequência ruim, não, vai.
mas além de tudo é pecado contra Deus. E por que é pecado? Porque eu não estou ligando para Deus, eu não estou parando para pedir a orientação dele na minha vida. Então, é pecado contra o Senhor. E é por isso que José, mais uma vez, é um exemplo para nós. Mesmo diante de uma situação tão difícil, em que ele poderia agir na emoção, Mateus diz que ele ponderava, ele estava pensando, ele estava meditando, ele estava refletindo, e foi aí que o anjo apareceu. Irmãos, e nós? Estamos conseguindo pensar antes de agir? Nesses dias mesmo, nós tivemos vitória, nós paramos, nós pensamos, nós refletimos antes de tomar uma decisão? Ou será que nós estamos metendo os pés pelas mãos o tempo todo e deixando para se arrepender depois? Aqui José nos mostra um grande exemplo. Então, em primeiro lugar, o anjo apareceu enquanto José refletia. E isso é um exemplo para nós. Em segundo lugar, o anjo apareceu durante um sonho. Olha o verso de número 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo... Eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor. Irmãos, essa é a primeira de 5 vezes. 5 vezes em que só aqui no capítulo 1 e 2 de Mateus, Deus vai orientar alguém por meio de sonho. 5 vezes. Só aqui em Mateus 1 e 2, Deus vai orientar alguém através de sonhos. Primeira vez é essa. Acompanha comigo a segunda vez. Capítulo 2, verso 12. Falando dos magos do Oriente. Quantos magos eram? A Bíblia não diz. Tem gente que pensa que é 3, né? Mas a Bíblia não diz, viu? Não vai dizer os 3 reis magos. A Bíblia não diz quantos eram, por isso que eu perguntei. Capítulo 2, verso 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, e pela última vez no verso 22, capítulo 2, verso 22, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. 5 vezes Deus adverte, Deus orienta, Deus fala com alguém, ou por meio de um anjo, ou não, através de sonho. Isso, irmãos, amigos, só serve para reforçar o que eu gosto de repetir. Deus sempre fala com seus servos. Deus sempre fala conosco. Até quando a gente não está acordado, Deus está falando com a gente. Não estou dizendo que todo sonho é revelação, não. Todo sonho é advertência de Deus, né? Não estou dizendo isso. Mas muitas vezes Deus vai falar conosco, porque Ele está falando acordado e parece que a gente está dormindo. Então agora Ele vai falar dormindo, porque quem sabe a gente presta mais atenção. E aí até dormindo, Deus fala conosco. Você já agradeceu a Deus por falar com você? Você já agradeceu a Deus hoje por Ele te amar tanto,
ao ponto de querer te orientar? Porque enquanto muitos não querem saber de nos orientar, Deus faz questão de falar conosco. Deus faz questão de nos mostrar o caminho, de nos mostrar o perigo. E Ele faz isso de muitas maneiras, inclusive através de sonhos. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus falar com você até por meio de sonhos. Então essa é a segunda característica da aparição do anjo. Ele apareceu a José durante um sonho. Indo adiante, voltando para o capítulo 1, ainda no verso 20, eu aprendo que o anjo apareceu fazendo uma proibição. O anjo apareceu para fazer uma proibição. Você prestou atenção? Que proibição é essa? Olha o verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, vocês perceberam que é que muitas vezes nós temos que vencer para conseguir fazer a vontade de Deus? O que é? Muitas vezes nós só vamos conseguir fazer a vontade de Deus se nós vencermos um sentimento chamado medo. Porque naquele momento receber Maria era a vontade de Deus na vida de José. Só que ele estava com medo. E muitas vezes é o medo que vai nos paralisar. É o medo que vai tentar nos impedir de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Nós sabemos qual é a vontade de Deus, mas o medo vem, o receio vem, a vontade de parar, de desistir vem. Não, mas eu não vou conseguir. Muitas vezes é o medo que vai tentar nos impedir, como foi o caso de José. Essa frase, não temas, ela significa: para de ter medo, José. Porque José já estava tendo. Então o anjo aparece para ele para proibir que ele continue tendo medo. José estava com medo de fazer a vontade de Deus na sua vida. E eu acredito que não era apenas José, não é? Ou será que muitas vezes nós também não deixamos de fazer algo que vinha de Deus por causa do medo? Ou será que isso não está acontecendo agora mesmo na tua vida? Deus está te propondo algo, Deus está te mostrando algo, Deus está te convidando a algo e o receio vem. Pois o que o anjo tem a dizer, não apenas para José, mas para mim e para você é: pare de ter medo. Pare de ter medo. Mas aí você pergunta: pastor, e como é que eu consigo vencer o medo? O que eu acho interessante é que o anjo, ele não é como alguns pais. Nós pais às vezes damos uma ordem para os filhos, mas não dizemos por quê. O anjo deu a ordem e ainda disse por quê. Não temas receber Maria como tua mulher. Por quê? Porque o que nela foi gerado não é de homens, é do Espírito Santo de Deus. Irmãos, aqui eu aprendo uma coisa. Aí você fica se colocando no lugar de José. Aí você acha que a sua noiva te traiu. Aí o anjo aparece para dizer que não foi traição. Ela está grávida, mas não é de homem, é do Espírito Santo. Isso ajuda ou atrapalha? Imagina você sendo José, tendo que acreditar numa história dessa. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a gente só vai combater o medo com fé. Porque o que o anjo estava dizendo para José exigia fé da parte dele. O medo só vai sair da nossa vida quando nós substituirmos o medo pela confiança
na palavra de Deus. Quando nós acreditarmos no sobrenatural de Deus, aí a fé, aí o medo vai ter que ir embora, porque o nosso coração vai estar cheio de fé em Deus. Então, como é que eu venço o medo? Com fé. Com fé, não no natural, mas no sobrenatural de Deus. Não temas. Será que o anjo está falando para alguém aqui essa noite? Não temas de fazer a vontade de Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que vão dizer, não tenha medo, porque o Espírito Santo está presente, o Espírito Santo está com você. Quarto lugar, como o anjo apareceu a José. Aqui eu vejo também que o anjo apareceu falando de uma forma que José compreendesse. O anjo apareceu falando de uma forma que José entendesse. Isso traz uma das perguntas que mais se faz em relação aos anjos. Qual é, pastor, uma das perguntas que mais se faz em relação aos anjos? Qual a língua deles? Qual o idioma deles? Será que anjo tem idioma? Sim ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que anjos possuem línguas, idiomas. E o motivo para isso, se você não quiser, não precisa ir lá, é o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 1, quando ele diz: ainda que eu fale a língua ou as línguas dos homens e dos anjos. Existem as línguas dos homens? Sim ou não? Sim. Então eu creio que se Paulo cita as línguas dos anjos, é porque as línguas dos anjos existem. Eu acredito particularmente que os anjos possuem um idioma próprio deles, uma língua própria deles. Porém, o que eu não acredito particularmente é que nós possamos falar as línguas dos anjos. Porque lá em 1 Coríntios 13, Paulo faz uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu transportasse montes. Você já viu alguém transportando monte? Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, Paulo faz o exagero, ainda que, ele não está dizendo que aquilo acontece. Então é como se fosse um exagero. Eu particularmente não acredito que, embora os anjos possuam idiomas, nós possamos falar as línguas deles. Até porque, quando os anjos falam conosco, quando os anjos falam com seres humanos, eles sempre falam nas línguas dos seres humanos. Eles sempre falam de uma forma que o ser humano entenda. Sempre na Bíblia você vai ver isso. Mas, pastor, e as línguas que alguns crentes falam e que muitas vezes não são interpretadas? Porque muitas vezes cristãos falam em línguas e não são interpretadas. Essas línguas que não são interpretadas, elas não poderiam ser as línguas dos anjos, não? Se você ler Atos, capítulo 2, você vai ver que quando o Espírito Santo veio, as línguas faladas ali eram compreendidas por aqueles que entendiam as línguas no seu próprio país. Quem era da localidade tal entendeu a língua falada daquela localidade. Então, em Atos capítulo 2, nós temos o exemplo de idiomas sendo falados, línguas humanas
sendo faladas e entendidas por aquelas pessoas que moravam naqueles países. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado ao sairmos por aí falando coisas que ninguém entende, nem nós mesmos, e dizendo por aí que é a língua dos anjos. Temos que ter muito cuidado com isso. Ninguém entende. Por quê? Porque é a língua dos anjos. Mas como? Se apesar dos anjos poderem ter línguas, poderem ter idiomas, como eu acredito, na Bíblia nós não vemos homens falando a língua dos anjos. Nós vemos anjos falando a língua dos homens. Então a nossa decisão é se nós vamos acreditar no que os outros estão fazendo, ou se nós vamos ser guiados pela palavra de Deus. Eu prefiro ser guiado pela palavra de Deus. Até porque Paulo diz que se alguém fala em línguas, pode falar, mas alguém tem que interpretar. Se não, fale sozinho, consigo mesmo e com Deus. Ok? Em quinto e último lugar, o anjo apareceu dando uma orientação. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 1, verso de número 21. Mateus capítulo 1, verso de número 21. O anjo apareceu dando uma orientação. Diz assim: ela, ainda o anjo falando em sonho, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo orienta que José ponha o nome na criança, no filho que Maria vai dar à luz. Irmãos, aqui nós temos um dos maiores privilégios de toda a Bíblia. Porque colocar o nome significa ser o pai de alguém. Então o anjo estava dizendo: José, você vai adotar a criança que Maria vai gerar. Ela vai gerar, não é você. Mas você vai colocar o nome nele. Ou seja, você vai se tornar o pai adotivo desta criança. O pai adotivo do próprio Deus. Exatamente, ele manda colocar o nome de João, né? Glória a Deus. E qual nome o anjo manda José colocar? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, cujo significado é Jeová salva. Você vai colocar esse nome nele. Jeová salva é uma forma de Josué, Salvador. E o motivo é porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa criança não é qualquer uma, José. O que Maria foi gerada é do Espírito Santo. E eu quero que você ponha o nome nele. O nome dele vai ser Jesus. Jeová salva, porque ele é quem vai salvar o povo dele dos pecados deles. Irmãos, aqui nós vemos um padrão divino. Que padrão divino é esse? Jesus veio para morrer pelos pecados de quem? Pelos pecados dele? Ou pelos pecados dos outros? E não foi assim que Jesus viveu a vida inteira? Sem se preocupar consigo, sem ser egoísta, sem pensar apenas nos seus projetos, nos seus propósitos, sempre pensando nos outros, sempre fazendo algo pelos outros. E é assim que nós temos que ser. Jesus não veio morrer pelos pecados dele. Jesus não foi egoísta, até porque nem pecado ele tinha. Jesus veio para morrer pelos pecados dos outros. Que nós temos um padrão de como nós devemos viver. Porém, aqui nós vemos mais do que um padrão. Aqui nós vemos a salvação.
Sabe qual é o nosso maior problema? Nós temos muitos problemas. O ser humano tem muitos problemas. Mas sabe qual é o maior deles? O maior problema do ser humano se chama pecado. É o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que nos afasta das pessoas. É o pecado que nos leva para o inferno. Por isso a nossa maior necessidade é o perdão dos pecados. É a salvação dos pecados. Então Jesus veio para suprir a maior de todas as nossas necessidades, que é a salvação dos nossos pecados. Você pode não ter tudo que você quer. Você pode não ter tudo que os seus amigos têm, as suas amigas têm. Mas se você tiver a salvação dos pecados, você tem o maior de todos os presentes que existem. Hoje nós aprendemos muitas lições. E dentre as muitas lições que nós podemos aprender, uma das principais que eu tirei para mim, é que Deus sempre vai nos mostrar o que nós devemos fazer. Se nós pararmos, se nós pedirmos a orientação de Deus, Deus vai nos dar. Então isso é algo pelo qual nós temos, primeiro, que agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado, porque se eu pedir, o Senhor vai me ajudar. Se eu pedir orientação, o Senhor vai me dar. Se eu pedir para o Senhor mostrar o caminho, o Senhor vai mostrar o caminho. Mas isso não é algo só para agradecer, não. O que adianta Deus mostrar o caminho e eu não seguir? Então, devemos obedecer à orientação de Deus nas nossas vidas. Que possamos fazer isso. E nas próximas semanas nós vamos descobrir o que José fez. Se ele obedeceu ou não à revelação que o anjo lhe trouxe. Mas agora eu peço que você curve a sua cabeça. E não pense em José. Mas pense nas orientações que Deus tem dado para você. Quais delas você tem seguido? Quais delas você ainda não seguiu? Talvez por medo. Talvez por vergonha. O Espírito Santo tem te mostrado algo para você falar, para você fazer. Existe algo que você ainda não obedeceu? Tome a decisão hoje de seguir a orientação de Deus na sua vida. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por este momento no qual nós nos assentamos para receber o que vem de Ti, para receber, Pai, a orientação do Senhor, que o Senhor nos dá de muitas formas, dormindo, também acordados. Senhor, isso é algo que eu agradeço. Eu agradeço, Pai. Eu creio que Salomão ficou muito feliz quando o Senhor apareceu para ele em sonho, em visão, e perguntou o que ele queria receber. Pai, é tão satisfatório quando o Senhor se revela para nós, quando o Senhor se comunica conosco, quando nós sentimos que o Senhor está falando conosco. Isso é tão maravilhoso, Deus. Mas nós não queremos apenas sentir ou ouvir a Tua voz. Mais importante ainda, Pai, é que nos prostremos diante do Senhor e creiamos naquilo que o Senhor está dizendo. Muitas vezes o medo quer nos impedir, o orgulho, Senhor, a indiferença, o comodismo, quer que continuemos sendo os mesmos, sendo que o Senhor já falou conosco. Pai, eu não sei se tem alguém aqui que tem lutado contra a Tua voz, mas se há, Pai, eu peço que o Senhor dê vitória a esta pessoa, para que ela entenda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoa cada um de nós. Eu já quero, Senhor, entregar este final de semana em Tuas mãos. Senhor, eu quero entregar as nossas programações, tudo que vai acontecer, Pai, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Convido a igreja a ficarmos de pé.
Queria convidar os irmãos para o CON de jovens, que vai